tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Quem é essa criatura? A gente vai ver o seguinte: Abaddon em hebraico é um termo que tem o significado de destruição ou destruidor. Na Bíblia hebraica, o termo figura 6 vezes, todas elas na literatura de sabedoria e poesias, Jó, Salmos, Provérbios. No Novo Testamento, a palavra é aplicada apenas em Apocalipse 9:11. Na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como referência a um abismo sem fim, geralmente próximo a Sheol, que é a descrição de inferno hebraico. No Novo Testamento, em Apocalipse 9, um anjo chamado Abaddon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emerge um exército e de gafanhotos. Vamos usar a linguagem. Vamos para Apocalipse 9. No verso diz assim, ó, o verso 7. No 6 diz assim: naquele dia os homens buscarão a morte, não acharão, também terão um desejo ardente de morrer. Falei sobre isso ontem. A morte não deixará as pessoas morrerem. Mas vamos lá. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. E tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Vamos entender que essa profecia ela tem dupla interpretação. Ela tem uma interpretação literal e espiritual e ela tem uma interpretação paralela no sentido de guerra bélica. O que nós vemos hoje é que por trás de toda a guerra, vamos lembrar de Daniel, no momento em que Alexandre o Grande estava por vir, Daniel recebe a visita de um anjo, capítulo 9 e 10. E ele diz assim: Daniel, homem muito amado, desde que você se pôs a orar e a buscar, o Senhor me enviou, e aí foi resistido 21 dias pelo príncipe da Pérsia, porque o governo estava sobre os persas, a Média Pérsia. Ok. Eu vou voltar. E em voltando eu virá o príncipe da Grécia. Então vamos entender. O príncipe da Grécia que ele está falando trazia quem? Alexandre o Grande. Ok? Filho de Filipe. Alexandre Magno. Ou seja, ele está dizendo que o principado seria trocado. Um novo governo, aí voltando para a estátua de Nabucodonosor, um novo governo viria sobre o mundo. Entenda que o Abaddon é um dos príncipes que caiu com Satanás. Não está abaixo de Satanás, não. Gente, olha só. O inferno trabalha com colegiado. É que a Bíblia, quando fala de Satanás, fala de um personagem, diabo, inimigo, adversário. Vamos entender que o príncipe das trevas, vamos colocar assim o príncipe das trevas, porque fica mais fácil do que quando você fala Satanás, diabo, demônios. Vamos lá. Você tem um colegiado a qual o príncipe das trevas, o Satanás, é uma espécie de primeiro-ministro. O governo do inferno, ele é imperial como o inglês. Ele é um governo de reinado britânico. Como assim? Você tem Satanás, que é o líder, e onde ele está? Nas regiões celestes. Você tem os príncipes, que estão também nas regiões celestes, e fazem o quê? Fazem o que a gente chama de tempos em tempos, de milênio em milênio, eles fazem a troca de governo, ok? E Satanás é o responsável por estar diante de Deus, no tribunal de Deus, acusando os santos 24 horas por dia, como diz Apocalipse. Caiu, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, aquele que acusa os nossos irmãos dia após dia. Ou seja, Satanás não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, ok? Então ele tem outros grandes demônios com ele. Quando você fez parte ou trabalhou muito para libertar satanistas, você aprende coisas que na igreja evangélica não aprende. Por que não aprende? Porque
o contexto não é tão claro e há uma necessidade muito grande de estudos por parte da igreja da teologia evangélica. A teologia evangélica estuda o que quer. A teologia evangélica, ela estuda aquilo que lhe agrada, que dá menos trabalho e aquilo que pode criar dogmas, porque as pessoas ficam dogmatizadas dentro da igreja. Com medo da heresia, muitas escolas teológicas não ultrapassam os seus limites, porque não vamos entrar nisso para criar problema, né, irmão? O importante é que a pessoa seja salva, né, irmão? Tá salvo? Tá bom, para por aí, varão. É assim que nós nos comportamos. Quando você chega com uma novidade no sistema teológico, quando você chega, com alguma coisa para os teólogos, o pessoal se escandaliza. Não pode, não pode. Eu gosto da frase assim, onde está na Bíblia? Eu fico só esperando. Vai, traz. Aí, vai. Tô doido para ele perguntar, onde está isso na Bíblia? Peraí, vamos lá, vamos conversar agora. Aí a coisa fica bonita, porque está na Bíblia. Não, mas aí eu não quer, irmão? Tá aqui, lê você. Você quer no hebraico, quer no grego? Quer que eu traga uma Bíblia de Jerusalém? Quer que eu traga uma versão hebraica? Quer que eu traga... Aí fica todo mundo... Não, kikiki, cococó, kkk, não, kikiki, kkk, acabou. Então, na verdade, o nome é chamado preguiça maliciosa. Vamos entender uma coisa. A figura central nos textos bíblicos é taxado como um inimigo. Um inimigo. Só que você tem que entender que 1/3 das estrelas, usando uma linguagem bíblica, e ele arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas, sabendo que a palavra estrelas na Bíblia ela é usada muitas vezes, comumente, aos anjos. Jó, onde tu estavas quando eu brincava com as estrelas? Ok? Benai, Elohim e estrelas geralmente são ligados aos anjos. 1/3 das estrelas, com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. Você entende isso? Significa que uma linguagem é uma metáfora, uma linguagem metafórica, uma linguagem... Então você entende que ele está falando que 1/3 das estrelas são 1/3 de anjos. Não sei quantos anjos tem, não sei os nomes, mas vamos lá. Todos têm nomes, que Deus deu. Eles, por algum motivo, Isaías 14, Ezequiel 28, e você vai ver isso lá em Zacarias também, no tribunal de Deus, eles vieram com Satanás, foram presos, aprisionados. Muitos estão soltos, muitos estão presos e outros, subordinadamente, em coordenação, trabalham com Satanás. Dentre eles, chamado Abaddon. Abaddon, dentro do satanismo, também é chamado de rei do inferno. A gente fala de Hades. Hades, dentro da mitologia grega, é o senhor do submundo, é o irmão de Zeus, que fica no submundo, a qual Zeus enganou e o colocou para cuidar das almas penadas, né? Aqueles que morreram sem luz, aqueles que morreram sem Cristo. Hades e inferno poderiam ser as mesmas coisas, né? Tomou as chaves da morte, um principado, e do inferno, e do Hades. Então, Hades e inferno são dois príncipes, só que morte trabalha dentro de um conceito de principado de busca de almas. Hades, aprisionador de almas, ok? Só que, por que a gente tem dificuldade de entender isso, a questão do Hades, do Sheol, o Hades? Porque a gente pensa que o inferno é a Vila do Chaves. A nossa percepção é assim, ó, que o inferno é o tamanho do Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ser um inferno. Mas nós profetizamos que o Rio de Janeiro será o céu. A gente pensa que o inferno é o tamanho do Brasil, que o inferno é o tamanho do planeta Terra. Gente, o inferno é dimensão. E assim como o céu é multidimensional, o inferno é multidimensional.